Olá, tudo bem? Está começando a edição de domingo do Agora Agro. E você vai ver no programa de hoje. China traça plano de ação para 2021-2025 e prevê reformas aceleradas para crescimento e abastecimento de gêneros alimentícios. Você vai acompanhar uma entrevista interessante sobre a conectividade no agronegócio. Vamos falar também sobre a intenção do governo federal em tributar o setor bancário. E você vai ver que meio ambiente e agronegócio podem viver juntos sem nenhum problema. E é claro, vamos falar sobre o Congresso Brasileiro do Direito em Agronegócio. O Agora Agro já está no ar. A sessão anual do Parlamento da China vai traçar um rumo para a recuperação econômica e vai revelar um plano de 5 anos para evitar a estagnação, à medida que a rivalidade estratégica com os Estados Unidos estimula uma mudança na dependência de consumo e produção doméstica tecnológica. O Congresso Nacional do Povo da China abriu agora na última sexta-feira, quando o premier Li Keqiang, ele entregou um relatório de trabalho de 2021, que pelo segundo ano consecutivo não deve incluir uma meta explícita de crescimento econômico, pelo menos é o que disseram as fontes, devido às interrupções causadas pela pandemia. Na mesma sexta-feira, a China também vai divulgar o seu 14º plano quinquenal, um plano para 2021-2025, que prevê reformas aceleradas para liberar novos motores de crescimento e tornar a economia mais inovadora. Fontes do governo disseram que uma meta do plano será atingir um crescimento econômico médio em torno de 5%. Como as tensões entre Pequim e Washington aumentaram, as proibições dos Estados Unidos ao fornecimento de semicondutores para fabricante de equipamentos de telecomunicações Huawei expuseram dependência da China por tecnologia importada. Eu vou conversar agora com Renato Bueno. O Renato ele é diretor para desenvolvimento de novos negócios da Nokia. E nós vamos falar de um assunto de suma importância. Nós vamos falar sobre a conectividade do agronegócio. Renato Bueno, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa, no Agora Agro, para falar de um tema que muita gente fica com medo porque é digital, é celular, é computador, mas na verdade não tem saída. O digital, a internet entrou para ficar no agronegócio. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Renato, Conectar Agro. O que é o Conectar Agro? Bom, o Conectar Agro é uma associação fundada por 8 empresas líderes do agronegócio brasileiro hoje, né? Entre elas a Nokia, a empresa que eu represento, mas também a GCO, a CNH, Jato, Solinfitec, TIM e Trimble, né? Com o objetivo exclusivo de promover a conectividade para o agronegócio brasileiro. Bom, são aí 8 empresas, 8 grandes empresas que estão nessa parceria, fazendo esse trabalho. E é óbvio que esse trabalho visa exclusivamente, vamos dizer assim, direcionar de forma objetiva o produtor rural, direcionar de forma objetiva a produção e a produtividade dos alimentos. É isso aí? É interessante que o agronegócio brasileiro vem evoluindo muito ao longo dos últimos anos, né? Cada vez mais tecnificado, com cada vez mais tecnologia, e nós estamos agora justamente numa era de transformação digital extremamente acelerada, não é? A demanda por alimentos só tende a aumentar, a área produtiva ela é finita, né? Então o único caminho é o ganho de produtividade, é produzir-se com mais eficiência e gerar-se mais produção na mesma área, né?
O caminho para fazer isso é a agricultura 4.0. Né? E a agricultura 4.0, ela é essencialmente digital. Só que o campo brasileiro hoje tem menos de 8 a 10% da sua área coberta. Então, como é que você vai agregar tecnologia que é fundamental para esse salto de produtividade sem a conectividade em si, né? Sem o meio que leve internet para as pessoas, para as máquinas e para as coisas? Pois é, aí já entra num campo muito complicado que é o campo político. Aí já entra num outro campo também que é o campo econômico, que não fica barato para um país de, vamos dizer assim, de tamanho continental, vamos dizer, implantar torres para fazer essa ligação, para fazer a internet funcionar. Então hoje ainda precisa caminhar muito aqui no Brasil para nós podermos ter essa conectividade dentro do agronegócio funcionando como tem que se funcionar. É mais ou menos isso? Ou seja, sem dúvida nenhuma, temos muito que caminhar, né? Mas também avançamos muito. Uhum. Para você ter uma ideia, a associação foi fundada, né, lançada oficialmente no ano passado, em 2020, e somente nesses últimos 12 meses já cobrimos 5,1 milhões de hectares. Né? Isso prova que existe a possibilidade, né, que é viável a gente levar a cobertura para todo o território nacional. A gente estima que levar essa conectividade para um produtor, ele pode custar cerca de meia saca de soja por hectare. Né? E com isso, quer dizer que a ideia é justamente da associação de trazer esses produtores, educá-los sobre a necessidade e a escolha da melhor tecnologia, que a gente acredita que é justamente levar o 4G que existe hoje nas cidades brasileiras para o campo, né? E dessa forma levar uma tecnologia simples, fácil, né? E que conecte as máquinas, habilite esse salto tecnológico de produtividade e, ao mesmo tempo, permita que as pessoas que moram naquela região, que os profissionais possam se entreter, possam se educar, né? E ter um salto, tanto, vamos dizer assim, para as empresas envolvidas dentro do agronegócio, mas também para as pessoas localizadas naquela região. Renato, o que está faltando, vamos dizer assim, para entrar para valer a conectividade em nível nacional? O que está precisando ainda? Olha, eu acho que existe, em primeiro lugar, uma necessidade de consciência, né, e de agregação de todos os produtores, né? Então, vamos dizer assim, nessa primeira parte do trabalho, que é um trabalho educativo, é um dos grandes objetivos do Conectar Agro. Explicar para os produtores rurais brasileiros, independente da sua dimensão, como é simples e fácil levar conectividade para toda a sua plantação. Eu acho que o segundo caminho é que você bem comentou, né? Que quando a gente pensa em conectividade, a gente está falando de conectividade 4G, ou seja, conectividade celular. Eu preciso de uma torre, né? Preciso levar uma conectividade internet até aquela torre para que eu possa, então, irradiar esse sinal na maior área possível. Uma torre pode cobrir, em determinadas regiões do Mato Grosso, hoje, até 30, 40 mil hectares. Então, quer dizer que existe uma importância muito grande de um associativismo, de um cooperativismo, né, de um envolvimento conjunto das pessoas naquela região para ajudarem no subsídio e juntas buscarem a viabilidade econômica de cobertura daquela área. Né? Tendo, portanto, um grupo de pessoas interessadas, conscientes da importância da conectividade, na necessidade da digitalização do agronegócio, na minha visão, nós podemos, nos próximos anos, cobrir todo o território nacional. Eu conversava recentemente com um dos diretores do Ministério da Agricultura, o Dr. Kleber, voltado justamente para essa área do digital no agro, do digital no campo. E ele me dizia o seguinte, Antônio, quando a gente conseguir colocar, até ele usou esse termo, quando a gente conseguir levar a internet para todo mundo no campo, o Brasil vai poder economizar um dinheiro que é basicamente uma quantidade enorme de dinheiro que nós vamos economizar só com a entrada da internet no campo. E isso realmente é uma verdade, né? Porque a gente passa a negociar as coisas tudo rápido, tudo ali em cima da hora. Você está colhendo, já está mostrando, já está vendendo, está recebendo, está entregando o produto. Quer dizer, é algo que tem que caminhar e caminhar muito rápido, porque nós não podemos mais ficar do jeito que a gente está. Você me falou, nós temos apenas 5 milhões de hectares, nós temos aí por volta de
40, 50 milhões de hectares ainda para caminhar. Então, se andar do jeito que está andando 5 milhões de hectares por ano, nós vamos gastar mais 5, 6 anos aí para poder chegar onde a gente está querendo chegar, né? É verdade. Ou seja, respondendo à primeira parte da sua colocação, né? Para te dar um exemplo, nós temos um estudo recente numa lavoura de algodão, né? Uma cultura conjunta de algodão, soja e milho, e unicamente com o controle em tempo real da pulverização, nós pudemos economizar 3,2% de defensivos naquela área. Né? Isso representou uma economia anual, né, de cerca de $1.000 por hectare. É uma economia estrondosa, né? Numa lavoura extremamente intensiva em defensivos. Então, você imagina, quer dizer que eu consigo, ao mesmo tempo, trazer benefícios de sustentabilidade, mais qualidade para os alimentos e mais eficiência na produção. Né? Só isso, né? Então, quer dizer que não existe, é um ganha-ganha, né? Eu acho que a digitalização do campo, ele só traz benefícios para a população. Agora, sem dúvida nenhuma, precisamos acelerar esse crescimento. Daí a importância de nós divulgarmos, né, esse movimento, divulgarmos o Conectar Agro. Estamos à disposição, né, no conectaragro.com.br, justamente para apoiar esses produtores, apoiar associações a buscarem modelos de negócio e apoio tecnológico, né, para levar a conectividade que habilita essa digitalização do campo brasileiro. Bom, se tiver aí algum deputado, algum vereador, algum senador nos acompanhando neste momento, fica aí a dica, comece a lutar pela implantação do digital no campo. O Brasil vai dar um salto estrondoso se nós conseguirmos levar a internet para dentro do meio rural. Eu conversei com Renato Bueno. O Renato, ele é diretor para desenvolvimento de negócios, novos negócios da Nokia, e nós falamos sobre a conectividade no agro. É algo que não tem mais como fugir. Renato Bueno, muito obrigado pela sua presença. Nós colocamos aqui a nossa emissora à sua disposição para quando precisar. Nós estamos aqui de portas abertas, ok? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Um abraço. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre meio ambiente e agronegócio. E vamos falar também sobre a intenção do governo federal em taxar, colocar mais impostos sobre o sistema bancário brasileiro. O Agora Agro volta já já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. O governo brasileiro elevou a tributação dos bancos como uma das medidas para compensar a desoneração do óleo diesel e também do gás de cozinha, já anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro e com impacto estimado em mais de 3 bilhões de reais. Pelo menos é o que disseram duas fontes com conhecimento. A ideia é aumentar de 20% para 23% a alíquota da contribuição social sobre lucro líquido cobrada das instituições financeiras. Em uma transmissão no mês passado, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que zeraria em definitivo os impostos federais sobre o gás de cozinha e por 2 meses os que incidem sobre o óleo diesel a partir agora de 1º de março. Até o momento, no entanto, a medida não foi oficializada e a equipe econômica ainda não detalhou como a perda de arrecadação será compensada. Eu vou conversar agora com Samantha Pineda.
A doutora Samantha, ela é advogada, especialista em direito ambiental, e nós vamos falar sobre um tema interessante, muito interessante, que é o Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio. Mas antes de entrarmos nesse tema do Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio, nós vamos conversar um pouquinho sobre meio ambiente, sobre leis. E esse meio ambiente, assim, de maneira geral, ele é vamos dizer, entre aspas, um calo, tanto na área política, jurídica, quanto do meio produtor e do meio rural. Doutora Samantha Pineda, é um prazer tê-la aqui no nosso programa, e há muito tempo que eu gostaria de trazê-la aqui para conversar, para bater um papo. É um prazer enorme conhecê-la. Muito obrigado pela sua presença. Olha, a honra é minha aqui na TV Pai Eterno hoje. Infelizmente, nós não conseguimos nos conhecer pessoalmente, mas ainda bem que a tecnologia nos dá essa oportunidade, né? Então, a honra é minha, o prazer é meu. Obrigada pelo convite. Doutora Samantha Pineda, nós sabemos que, de maneira geral, nós temos leis que protegem o meio ambiente, leis que permitem o produtor plantar, e, na verdade, eu não diria que é uma guerra, mas existe uma série de problemas nesse meio de campo, meio ambiente e produção de alimentos, e com a interferência de uma série de ONGs também, que batem muito, às vezes, no agronegócio. Como é que está a situação hoje do setor produtivo brasileiro em relação às normativas de direito ambiental? Olha, realmente essa análise muito feliz da sua parte, porque há sim uma queda de braço e há uma politização, infelizmente, né, de dois assuntos que são essenciais. Ninguém escolhe entre comer ou respirar, né? Nós fazemos ambos. Então, é necessária a atuação do produtor rural para plantio de alimentos, segurança alimentar, para baratear o custo da comida na mesa do brasileiro. E é, obviamente, necessário cuidado com o meio ambiente. Nós temos leis ambientais muito evoluídas aqui no Brasil. O Código Florestal, ele exige do produtor rural brasileiro que ele tenha uma porcentagem da propriedade onde ele trabalha deixada de lado ali para cuidar do meio ambiente, para ficar como reserva legal. Essa porcentagem é de 20% no país todo, e na Amazônia ela é de 35% no cerrado e de 80% na floresta. Isso, às vezes, as pessoas não sabem. E fora essa obrigação legal, o produtor ainda tem a obrigação das áreas de preservação permanente. Todas as beiras de rio, o entorno das nascentes, todas as encostas estão protegidas pela lei. Então, há uma legislação muito forte, muito boa ambientalmente aqui no Brasil. O produtor rural tem convivido muito bem com isso, mas ainda há muita ideologia, muita politização nesse tema, infelizmente. Eu encaro o meio ambiente, vamos falar do Brasil, eu encaro o meio ambiente brasileiro da seguinte maneira: é um paciente que precisa tomar, está com uma infecção muito forte e precisa tomar muito antibiótico. E a gente sabe que o antibiótico, ele de maneira geral, ele é prejudicial ao ser humano, mas é obrigado a tomar para fazer esse paciente sobreviver. É claro que essa comparação parece que não é muito legal, mas o que eu vejo é o seguinte: não tem como parar de produzir alimento ou voltar a plantar na base do enxadão, da enxada, da matraca, para colocar essa comida, vamos dizer assim, na mesa do brasileiro. A população mundial cresce assustadoramente, precisa ser alimentada, e nós vemos hoje o Brasil, talvez como a bola da vez em nível mundial, dando segurança a uma série de países que não tem como produzir como a gente produz. É óbvio, é claro que hoje nós já temos tecnologia e que também não precisamos derrubar mata para poder produzir. Nós temos a Embrapa, nós temos aí uma série de instituições estaduais e particulares também, que congregam, que trabalham muito para a gente produzir mais numa área menor. E hoje o Brasil é visto lá fora, talvez como um país aí que destrói muito, mas na verdade não é bem assim não, né?
Não, na verdade não é bem assim. E o seu exemplo foi feliz, viu? Se a gente comparar aí com o antibiótico, a gente pode dizer que, embora ele seja antibio, né, porque é contra a vida, ele vai matar a vida da bactéria, mas ele é antibiótico. É possível dar o antibiótico ao paciente até que ele melhore, para que ele siga saudável dali para frente. É o que eu entendo que tem sido feito no Brasil. O Brasil precisa de medidas de proteção ambiental efetivas, principalmente com relação ao que mais criticam o Brasil: desmatamentos irregulares, queimadas irregulares e principalmente na região da Amazônia. Isso acontece por falta de regularização fundiária, acontece por falta de planejamento do uso territorial brasileiro. Esse é o nosso antibiótico. Uma vez tratando aí isso, o Brasil tem um protagonismo do meio ambiente dentro do agro, porque o nosso agro é muito sustentável. Além do produtor precisar ter a sua reserva legal, a sua APP, o produtor hoje, como o senhor mesmo citou, ele tem tecnologias fantásticas de plantio direto que preservam o solo, de integração lavoura-pecuária-floresta que recuperam pastagens, que melhoram o ar. Então, a tecnologia brasileira está realmente muito boa. O Brasil tem um grande potencial para realmente alimentar um mundo crescente em população, e ele pode fazer isso de um jeito sustentável. Nosso país tem 66% de vegetação nativa hoje preservada, é o segundo maior do planeta, só perde para a Rússia, e com a diferença de que lá na Rússia, né, com toda aquela neve, a gente tem muito mais produção por hectare do que os russos. Então, estamos no caminho certo, a gente só precisa parar de politizar as questões ambientais e entender que dá para fazer os dois juntos, produzir e preservar ao mesmo tempo. É possível se fazer juntos, sim. A senhora tocou num ponto muito interessante: politização. Talvez um dos entraves que o Brasil tem chama-se política, ou seja, políticos brasileiros que talvez não entendam, não conhecem um palmo à frente do nariz do que é uma produção de alimentos, do que é o setor agropecuário brasileiro, que hoje, queira ou não, aceita ou não, é a mola mestra, é a locomotiva que está segurando esse país. E graças a Deus que nós temos o setor agropecuário brasileiro, e ainda bem que nós temos pessoas como a senhora que vem batendo, vem lutando, vem explicando para muita gente que o agronegócio brasileiro é viável e dá para conviver muito bem com o meio ambiente, tranquilamente. Talvez o pessoal da cidade esteja poluindo muito mais do que nós, produtores rurais. Né? Eu não tenho nem dúvida, os grandes problemas ambientais do Brasil são a falta de saneamento básico, né? Todo esse lixo que é jogado de forma irregular, vai para esgoto não tratado, vai para rios e polui o mar. Ao contrário do que muita gente fala, não é a Amazônia o pulmão do mundo são os oceanos. 54% do oxigênio da Terra é produzido nos oceanos pelas algas e ninguém fala disso. Então, o brasileiro precisa entender que sim, o agronegócio é a mola da economia brasileira. Nós temos um potencial gigantesco de produção sustentável e é isso que garante o superávit da balança comercial há muito tempo, né? O Brasil é um país produtor. O brasileiro precisa conhecer melhor o nosso país, muito melhor. Está faltando muita cultura, muita educação e muito conhecimento. E tem que parar com muito mimimi e que não sai do nada para chegar a lugar nenhum. Bom, doutora Samantha Pinheiro. Opinião de rede social, né? Opinião de rede social a gente não precisa mais. É verdade, concordo. Bom, a senhora faz parte de um mega evento que vai acontecer agora, o Congresso Brasileiro de Direito no Agronegócio. Muito se tem falado em direito ambiental aqui no nosso país, mas parece que agora a coisa está tomando um rumo, vamos dizer assim, mais positivo, mais objetivo. E esse evento, esse Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio, parece que é o primeiro que vai acontecer no país. Eu tenho certeza que vai ser fantástico esse evento. Me fala um pouquinho sobre ele. Bem, é um evento realmente assim, muito grande, porque o Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio que tomou essa iniciativa de fazer esse congresso, e trazendo para discussão no centro do país, porque ele vai acontecer em Brasília, ele vai ser presencial, mas ele vai ser também online, então muitas pessoas vão poder participar. E ele tem 4 painéis principais,
que são as reformas e a competitividade. O Brasil precisa olhar para isso, o que é preciso fazer de reforma política, de reforma administrativa, para que a gente realmente seja competitivo no mercado mundial. O que a gente está falando aqui, sustentabilidade e segurança alimentar, é um outro pilar, né, num outro painel a respeito disso. Participação do investimento estrangeiro. O Brasil globalizado não pode mais esquecer que existe capital estrangeiro. A gente está muito inserido no mercado mundial, somos os maiores exportadores de muitos produtos agrícolas. E, finalmente, o sistema financeiro privado. O produtor hoje, graças à mudança da legislação, tem acesso a financiamentos que não são mais financiamentos públicos, plano safra. Ele pode ir direto ao mercado de capitais buscar esse recurso. Então, esse congresso vai acontecer no dia 31 de março deste ano. Vai acontecer a partir das 9 horas da manhã, vai acontecer lá em Brasília, no espaço Brasil 21, mas também vai poder ser acompanhado online. Então, todo mundo vai poder escutar. E é o que você acabou de dizer. Um pouco mais de cultura, um pouco mais de conhecimento sobre esse grande, gigante produtor de alimento, de fibra, de energia e de sustentabilidade. Não faz mal a ninguém. A gente convida todo mundo a escutar o nosso Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio. Concordo em gênero, número e grau e assino embaixo com a folha em branco. Bom, que honra! Veja verdade. Só quanto crédito eu tenho aí, hein? Bom, eu conversei com Samantha Pineda. A doutora Samantha é advogada especialista em direito ambiental e nós falamos aí um tema excelente, produção de alimentos, meio ambiente e política. Doutora Samantha Pineda, foi um prazer enorme conhecê-la. Muito obrigado. E eu coloco as portas da TV Pai Eterno à sua disposição para quando precisar, nós estamos aqui à sua disposição. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, um grande abraço a todos e eu espero vê-los no Congresso então. Grande abraço. Se Deus quiser, nós vamos. Muito obrigado e até a próxima. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o mercado do boi gordo, vamos falar também sobre o ano de implementação do Código Florestal Brasileiro e vamos falar sobre um projeto que tramita na Câmara dos Deputados para suspender o ingrediente ativo abamectina em produtos agrotóxicos. O Agora Agro volta depois do intervalo. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, do CPEA, da Exalc-USP, aponta que está em elevado patamar de negociações a arroba do boi gordo, a qual é trabalhada acima de R$ 300 desde o início de fevereiro. Atualmente, nós temos negócio aí na casa de R$ 305. Segundo o Centro de Estudos, ao que se refere ao acumulado do ano, ou seja, de 30 de dezembro a 24 de fevereiro deste ano, o avanço é de 12,1%. Na semana passada, o indicador CPEA B3 no estado de São Paulo à vista teve pequena queda, fechando a 299,50, acumulando aí uma leve baixa de 0,1% na parcial deste mês. Apesar de as pandemias domésticas e internacionais estarem enfraquecidas nestas primeiras semanas de 2021, a baixa oferta de animais prontos para o abate ainda sustenta o movimento de aumento nos valores da arroba e vale mencionar, no entanto, que mesmo que os preços do boi estejam em patamares recordes, a valorização considerável e contínua de importantes insumos pecuários,
como os de animais de reposição, dos grãos, pode limitar e até mesmo comprometer a margem do produtor. Pelo menos é o que explica o Centro de Estudos. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que esse será o ano de implementação do Código Florestal do país. A expectativa dela é de conseguir analisar os dados do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, e avançar com a regularização ambiental das áreas que precisam de recuperação. Superada esta etapa, o Brasil terá números confiáveis para rebater as críticas na área de meio ambiente. Mais de 7 milhões de propriedades rurais foram registradas no CAR. A área total supera 566 milhões de hectares, 2/3 do território nacional. O Ministério da Agricultura, no entanto, ainda não conseguiu colocar em funcionamento a plataforma de análise dinamizada do CAR, prometida para o ano passado. Pronta e com técnicos estaduais treinados, a expectativa é que as validações dos cadastros, que consistem na avaliação dos dados fornecidos pelo produtor sobre a propriedade e a preservação de vegetação nativa nelas, comece agora neste ano. A ministra espera que os dados ajudem a melhorar a imagem do Brasil e do agronegócio brasileiro no exterior. A gente sofre uma propaganda muito ruim lá fora e aqui dentro mesmo. Um projeto que tramita na Câmara dos Deputados quer suspender a resolução 442 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que mantém o ingrediente ativo abamectina em produtos agrotóxicos. O autor da proposta, o deputado Alessandro Molon, ele defende que a abamectina deve ser banida do país. O ingrediente é usado em larga escala no Brasil e entra em formulações de 27 defensivos agrícolas. Com efeitos inseticidas e acaricidas, ela é usada para controle de insetos e pragas em lavouras como grãos, citros, algodão, frutas, hortaliças e flores. Segundo o deputado, a Anvisa tem conhecimento da toxicidade do produto desde 2008 e sabe que a substância apresenta resultados preocupantes relativos à toxicidade aguda. Na resolução, a Anvisa exige que as bulas desses produtos tragam a advertência: atenção, suspeita-se que prejudique o feto. E a frase: pode ser nocivo às crianças alimentadas com leite materno. É surpreendente que esse ingrediente ativo, com tais características e advertências, possa ter o registro liberado pela Anvisa, disse o deputado. O projeto será analisado agora pelas comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça e de Cidadania e depois seguirá para o plenário. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: as pessoas que não conseguem mudar suas mentes não conseguem mudar nada. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que o Divino Pai Eterno nos abençoe e até o próximo programa.